A esperança existe, mas para que ir para pós-temporada se o time não faz por onde depois de 15 rodadas? Fala pessoal, sei, how about those Chiefs? E aí, beleza? É isso, né? Tamo aí, tamo na expectativa do próximo jogo, sempre, né? Semana 15. E eu tenho refletido bastante sobre isso, tá? Acho que as minhas reflexões elas passam por esse movimento, né, da gente pensar realmente em termos de aproveitamento, se vale a pena a gente mascarar, né, uma campanha tão dura, tão ruim como foi esse ano, para ir para uma próxima temporada e a gente não saber o que vai acontecer o ano que vem, né? Temos mais dúvidas do que certeza. Esse é um ponto, né? Essa semana a gente viu algumas declarações aí fortes do Kelsey. A gente viu hoje o Mahomes dando uma entrevista coletiva falando também um pouco sobre isso, né? Falando que realmente, né? Perdão, a gente tá num momento ruim, né? De como time, né? E talvez ficar fora de uma pós-temporada seja um movimento de enxergar coisas, né, de estrutura, de pensar em outros esquemas de jogos, mudar um pouco a comissão. Apesar de que tudo que é reportado nos Estados Unidos, ninguém acredita que essas mudanças vão acontecer. Né? Então, a gente espera, né, obviamente, como torcedor, que os caras lá de alguma forma se reorganizem, né, se procurem entender o que está acontecendo. Eu acho que a gente tem bastante tempo agora, né, para pensar. Então, óbvio, né, assim, a gente vai fazer a transmissão aqui no domingo, né, domingo 14 horas de Chiefs e Chargers. É um jogo que na teoria a gente pode até ganhar, né? Aqui no Brasil foi bem parelho. O Chargers fez um jogo bem ruim aí contra o Eagles. É que o Eagles fez um jogo pior do que o Chargers, né? O Jalen Hurts conseguiu fazer um jogo pior. E aí, obviamente, a gente tem esperança. Nesse momento, a esperança pelo menos está reduzida em dois jogos, né? Chargers e Colts. Os dois têm que ganhar dois e perder dois, então não pode ganhar mais do que três, né, jogos. Se a gente perder, está eliminado matematicamente. Então, eu acho que esse jogo vai dizer muito aí, né, do que vai acontecer nessa intertemporada aí. E eu acho que se a gente for eliminado, eu acho que talvez possa existir algumas mudanças, tá, em relação ao contexto geral, né? Como eu tenho falado e tenho batido bastante aqui no Brad Beach, talvez isso sirva aí para a família Hunt, né? Pensar a respeito, né? De time que está ganhando se mexe, né? Então tem que mexer, tem que melhorar, tem que evoluir aí as peças e é isso, tá? Bom, em termos de jogos da rodada, eu vou falar aqui de coisas que para mim fazem sentido, tá? Tô colocando aqui a vitória do Buccaneers contra o Falcons, né? Bears contra Browns, Bengals contra Ravens, o Houston contra o Cardinals, Jaguars contra o Jets. E eu tô colocando a vitória do Chargers aqui contra o Chiefs, tá? Esse time realmente não me deu até hoje esperança de que eles possam ganhar um jogo de um time que está classificado neste momento na pós-temporada. Então eu não tenho como apostar, né, nesse sentido aqui, né, nos meus palpites. Obviamente, ó, eu vou torcer, quero que ganhe, mas não tem como eu colocar aqui que o Chiefs vai ganhar do Chargers, tá? Eu gostaria, talvez isso seja factível, mas não tem como eu colocar, tá? Tô colocando no Bills aqui contra o Patriots, muito mais por conta de pressão. Acho que o Patriots está com um movimento de pressão, né, nessa campanha positiva. Tem aí o Giants contra o Washington, que é para discutir quem é pior. É, Eagles contra o Raiders, né, lá em Eagles. Green Bay contra Denver. Eu tô colocando Green Bay aqui muito mais pela defesa de Green Bay, né? Aí o Micah Parsons é um cara que vai atrás do quarterback e a gente já viu que o Bo Nix não é um cara que se dá muito bem com relação a essa pressão.
Rams e Lions, um bom jogo aqui, mas estou colocando a vitória do Rams. Para mim, o Rams é o melhor time da NFL nesse momento. Panthers e Saints, Panthers. Seahawks e Colts, Seahawks. Para mim, o Colts está, assim, fez a pior escolha que deveria fazer aqui, né? De buscar um quarterback que já não joga há muito tempo, 44 anos, mais velho que eu. Então, assim, nada contra o Philip Rivers, é um cara que ele tem essa skin aí de um cara tough, né? Um cara forte e tal, mas não faz sentido, né? 49ers e bônus round aqui do Tennessee Titans, né? Lembrando que a gente pega o Tennessee Titans semana que vem. Uh, perdão, aqui o Dallas contra o Vikings, né? Não tem como torcer a favor aí do Vikings, porque o Vikings também não dá para entender o que eles querem fazer da vida. E aqui, fechando aí o Sunday Night, Steelers e Miami Dolphins. Estou colocando a vitória do Steelers, beleza? Então, assim, uma semana com alguns bons jogos, né? Bons jogos aqui de Rams e Lions, o próprio Green Bay contra Denver, o jogo do Bills contra o Patriots, né? E o jogo que sempre dá audiência aqui, né? Que é o jogo de Baltimore e Bengals, que o Joe Flacco não fez aí o que tinha que fazer, voltou o Joe Burrow, e aí o time anda, né? Parece que o Joe Burrow joga em todas as posições, porque quando o quarterback não joga, parece que nada funciona. Defesa não funciona, ataque não funciona. Então, o Cincinnati tem melhorado com a volta aí do Joe Burrow, beleza? Vamos ver então aqui, a report aqui tá falando um pouquinho sobre, principalmente, né, Marquise Brown, aí são razões pessoais, né, que não treinou ontem, né, então não treinou ontem. O William Morris basicamente está fora da temporada, né, a gente já sabe. John Taylor ainda lidando com problemas de tríceps e joelho. Para mim, o John Taylor pode ficar em casa, tá? Não tem problema. O Trent McDuffie com joelhos limitado, tá? Então, para mim também pode ficar em casa. Trent McDuffie, muito obrigado. Não faz sentido nenhum, né? Aí a gente tem os caras fulls aqui, né? Então, basicamente, o que a gente tem aqui de preocupação, entre aspas, é o John Taylor e o McDuff, tá? Essa Paul jogou muito bem, temos aí o John Moore, que pode jogar no lugar do John Taylor. Então, cara, seguimos a vida aqui, sem problema de OL. Eu acho que o problema não é o OL, tá? Depois a gente tem aqui no Chargers o Keenan Allen, descanso aqui para veterano, né? Então, provavelmente ele deve jogar, tá jogando normal. Darius Davis aqui DNP, tornozelo. O Disley aqui, ombro, né? Não teve a designação dele. O Troy Day, a costela, DNP. Justin Herbert, né? Limitado aí com problema na mão esquerda. E isso é um ponto que precisa ser bem contestado aí, porque os caras vêm de uma semana até que realmente curta, né? Porque a gente jogou antes que eles, né? E eles jogaram aí no Monday Night, né? Monday Night. E depois eles vão jogar no domingo, já a janela das duas, tá? Então, para os caras, é menos tempo de descanso. Kalil Mack também, né? DNP, mas é o descanso aqui de veterano. Led McConkey aqui, pé, limitado. Elijah Mollen hamstring, né? Que é o... É difícil dizer essa palavra em português, né? Hamstring é como se fosse uma contusão aí, né? Basicamente, né? Um estiramento. E o Troy Pimpkins, né? Ankle, que também DNP. Então os caras têm bastante problema aí, né? Vem de uma semana mais curta que a gente. E isso para mim é um ponto importante, né? Porque eles vão jogar em Kansas City. A previsão aí é de um tempo claro, mas aquele tempo de Kansas City já de dezembro aí, né? Que engana. Então vamos ver o que vem aí nos próximos dias, tá? Eu vou colocando as notícias lá no Instagram, a gente vai se falando e vamos ver o que vem nesse próximo jogo, beleza? Como eu falo sempre, say Rabol dos Chiefs. Valeu, gente. Obrigado. Tchau.